Nos primeiros segundos da jornada, eu preciso que você ouça algo que talvez ninguém tenha tido coragem de dizer. Existem sinais silenciosos, quase proibidos, que revelam quando alguém é de verdade o seu amor destinado. Não é romantização, é sobrevivência psíquica. Carl Jung dizia que a alma reconhece a alma muito antes do ego entender o que está acontecendo. E é nesse reconhecimento primitivo que tudo começa. Quando você encontra alguém que toca sua essência, o inconsciente envia sinais, vibrações sutis, impulsos quase biológicos, avisando que aquela presença tem um papel profundo na sua história. Mas essa revelação carrega perigo, porque perceber o amor verdadeiro também desperta o medo de perdê-lo. E é nesse medo que o inconsciente se abre. Hoje você vai atravessar esse portal. Vai entender se essa pessoa é de fato o ponto onde sua alma repousa, ou apenas uma ilusão criada pela carência. Você está prestes a descobrir a verdade que muitos evitam, e isso exige coragem. Antes de reconhecer um amor verdadeiro, é necessário encarar sua sombra. Sim, a parte que você esconde. Jung explica que o amor que ameaça o ego revela a sombra mais rápido do que qualquer inimigo externo. Quando alguém te desperta, as defesas psíquicas entram em alerta. Você sente medo de não ser suficiente, medo de se entregar, medo de ser visto por inteiro. Porque o amor verdadeiro não vê só a sua luz, ele vê o que você tenta enterrar. Ele faz emergir suas inseguranças, suas fraturas emocionais e a sensação de estar sendo desnudado sem proteção. Esse desconforto não é rejeição, é um sinal. Um dos maiores. O amor verdadeiro não é macio no início. Ele é perigoso, inquietante, ancestral. E se você sente isso com alguém, saiba, algo profundo está se movendo dentro de você. Todo encontro significativo começa com uma ruptura interna. Não é a sensação romântica de borboletas, mas uma inquietação que parece puxar sua alma para uma direção desconhecida. Jung chamava esse fenômeno de enantiodromia, quando algo externo desperta forças internas que estavam adormecidas. Esse é um dos primeiros sinais, quando alguém mexe com partes suas que você nem lembrava que existiam. Essa pessoa não apenas atrai, ela convoca. E essa convocação tem um tom de urgência invisível, como se o tempo estivesse dizendo: preste atenção, isso importa. Não é fantasia, é memória arquetípica, como se você já conhecesse a energia daquela pessoa em algum lugar do inconsciente coletivo. Quando isso acontece, nada volta a ser como antes. O verdadeiro amor revela seu poder na forma de espelhamento. Você já percebeu que certas pessoas despertam o que há de melhor ou de pior em você? Isso não é acaso. Jung dizia que encontramos no outro aquilo que precisamos encontrar em nós mesmos. O amor verdadeiro espelha sua grandeza, mas também suas feridas. Ele não te deixa confortável. Ele te obriga a olhar para si mesmo através de outra alma. E quando essa pessoa aparece, algo em você sente uma estranha sensação de destino, como se tudo estivesse te conduzindo até aquele encontro. Mas esse espelho tem um preço. Ele mostra verdades que você não queria ver. Se essa pessoa expõe sua essência de forma tão visceral que chega a assustar, esse é um dos sinais mais profundos. Existe um ponto específico que marca o amor verdadeiro, a sensação de familiaridade inexplicável. Não é parece que te conheço, é mais profundo. É como se sua alma relaxasse perto da outra, como se algo antigo se lembrasse daquela energia. Jung chamava isso de ressonância arquetípica, quando dois inconscientes se reconhecem. A mente tenta racionalizar, mas não consegue. Você sente paz e perigo ao mesmo tempo. Paz porque encontrou algo que te completa. Perigo porque sabe que isso pode mudar tudo. E essa mistura de serenidade e medo é um sinal raríssimo. Quando o encontro parece ter acontecido antes de acontecer, é porque seu inconsciente está gritando. Outro sinal poderoso é a sincronicidade, quando acontecimentos externos começam a se alinhar de forma quase mística ao redor dessa pessoa. Carl Jung dizia que a sincronicidade é o modo como a alma fala quando o ego não está pronto para escutar. Você começa a notar coincidências estranhas, pensamentos simultâneos,
mensagens no momento exato, encontros improváveis, sensações de previsão emocional. É como se o universo estivesse te empurrando para uma direção específica. Mas aqui reside um alerta. Sincronicidades não acontecem com qualquer um. Elas surgem quando existe uma conexão destinada, quando algo maior está trabalhando fora da sua percepção consciente. Se você tem vivido isso, saiba que não é aleatório. O amor verdadeiro também desperta a sua vulnerabilidade primal, aquela que você tenta esconder até de si mesmo. Essa pessoa te deixa exposto, não por ameaça, mas por profundidade. Você sente que ela poderia te destruir emocionalmente se quisesse. Isso é perigoso, e por isso é um sinal. Porque a alma só se abre assim diante de alguém que tem significado profundo. O medo de perder, o medo de não ser suficiente, o medo de ser visto, tudo isso aparece ao mesmo tempo. É como se sua fortaleza interna estivesse sendo lentamente desmontada. E essa sensação de fragilidade é a prova de que o encontro é real. Um dos sinais mais inquietantes é quando essa pessoa desperta partes suas que estavam esquecidas. Sua criatividade, sua coragem, sua espiritualidade, seus traumas. Ela acende luzes onde você só tinha sombras. Isso é perigoso para o ego, porque ele perde o controle. Mas é transformador para a alma. Jung dizia que o amor verdadeiro é um processo de individuação compartilhada. Cada um ajuda o outro a se tornar quem realmente é. Quando alguém te inspira a se reconectar com a sua essência, com sua força interior e também com suas dores, esse é um dos indícios mais profundos de ligação verdadeira. O amor verdadeiro rompe sua lógica habitual. Ele desafia suas crenças, desmonta seus padrões e expõe suas repetições inconscientes. Você percebe que algo nessa pessoa quebra o ciclo, não pela fantasia, mas pela profundidade. É como se uma parte sua sussurrasse: é aqui que sua jornada muda. E esse sussurro não é emocional, é psicológico, ancestral. Jung dizia que o inconsciente envia sinais quando estamos diante de algo que tem potencial de transformar nossa história. E quando você sente essa mudança iminente, uma mistura de medo e revelação acontece ao mesmo tempo. Esse impacto interno não é comum, é um sinal claro. Por fim, antes de entrarmos na segunda metade dessa jornada, existe o sinal mais raro, a sensação de destino compartilhado. Não no sentido romântico, mas psicológico. É como se a presença dessa pessoa alterasse a estrutura da sua alma. Você sente que existe algo a ser vivido, algo que transcende explicações racionais. É um chamado silencioso, mas impossível de ignorar. Jung dizia que a alma sabe para onde precisa ir, e quando duas almas estão alinhadas, a sensação é de inevitabilidade. Não importa o tempo, a distância ou o medo, existe um laço que continua puxando. E se você sente isso, prepare-se. O que vem a seguir é ainda mais profundo. Quando o amor verdadeiro entra na sua vida, ele provoca uma força interna que parece te puxar para fora da sua própria história antiga. É como se as camadas que você construiu para se proteger começassem a rachar por dentro. Aqui, Jung descreve o fenômeno da grande travessia. Um momento em que a alma deixa de aceitar as narrativas que o ego repete. Essa pessoa aparece como um espelho vivo que te lembra que você estava sobrevivendo, não vivendo. E isso causa uma tensão emocional quase insuportável, porque o inconsciente sabe que precisa escolher. Continuar preso na velha identidade ou atravessar o portal que essa conexão abriu. Quando alguém te força a encarar quem você pode se tornar, esse é um sinal poderoso. Mas esse impulso vem acompanhado de uma sensação de perda iminente, como se algo dentro de você sussurrasse: se você não prestar atenção agora, pode perder o que é raro. Um dos sinais mais profundos de que alguém é seu verdadeiro amor é quando essa pessoa te desperta a coragem de admitir suas próprias mentiras internas. E isso não é romântico. É doloroso, quase perigoso. Jung dizia que o amor é a maior forma de revelar a sombra, e é exatamente isso que acontece. Essa pessoa faz você admitir fragilidades que você escondeu até de si mesmo. Faz você se ver vulnerável. Faz você perceber que algumas das suas escolhas
vieram do medo, não da verdade. E o mais perturbador, você sente que essa pessoa poderia enxergar até as partes que você tenta esconder. Essa nudez emocional te assusta, mas também te liberta. E esse paradoxo, medo e cura ao mesmo tempo, é um dos sinais mais claros de que não se trata de alguém comum. É alguém destinado a mudar sua história interna. Outro sinal que não pode ser ignorado é quando o tempo parece comportar-se de forma diferente ao redor dessa pessoa. Isso é mais do que atração, é sincronicidade temporal. Você sente que as conversas fluem como se o relógio deixasse de ter importância. Ou, ao contrário, alguns minutos parecem carregar peso emocional de horas. Jung dizia que quando duas almas entram em campo simbólico comum, o tempo psicológico se expande e se contrai conforme a profundidade da conexão. Quando você sente que o tempo muda ao redor de alguém, é porque sua psique está marcando aquele encontro como crucial para sua jornada. É o inconsciente dizendo, isso você não pode esquecer. E essa sensação de suspensão temporal é um sinal tão raro que quase ninguém percebe quando acontece. Mas o sinal que mais assusta e ao mesmo tempo mais confirma é quando você percebe que essa pessoa não desperta apenas amor, desperta transformação. Você começa a questionar seus padrões antigos, seus medos repetitivos, suas fugas emocionais. É como se o encontro com essa pessoa ativasse a energia da individuação, o processo que Jung descreve como o nascimento de si mesmo. Isso não é leve, não é calmo, é um terremoto interno. Essa pessoa te mostra quem você poderia ser se deixasse de fugir de si. E o que mais perturba é perceber que ela faz isso sem esforço, só pela presença. Quando alguém te lembra do seu potencial e, ao mesmo tempo, expõe seu medo de se tornar quem você nasceu para ser, esse é um dos sinais mais profundos de amor verdadeiro. E então vem o sinal que quase ninguém tem coragem de admitir. Essa pessoa te assusta porque você sabe, em algum lugar profundo, que ela poderia te quebrar e te reconstruir. Não por violência ou manipulação, mas pela intensidade emocional. Ela toca seu ponto fraco e seu ponto forte ao mesmo tempo. Ela vê o que você tenta esconder. Ela desperta seu desejo mais puro e seu medo mais primitivo, o medo de ser visto por inteiro. Jung dizia que a alma teme aquilo que a completa, porque completar-se exige abandonar o velho eu. E quando essa pessoa aparece, você sente que está diante de uma encruzilhada psicológica. Continuar vivendo uma vida segura e superficial, ou mergulhar no risco transformador que esse encontro representa. E esse risco, essa vertigem, é o sinal que separa o amor comum do amor verdadeiro. E existe um último sinal, talvez o mais silencioso, mas o mais definitivo, que revela quando alguém é seu verdadeiro amor. A forma como essa pessoa continua presente dentro de você, mesmo quando o silêncio domina. Não como obsessão, mas como eco. Um eco que te chama para uma versão mais profunda de si mesmo. Jung dizia que, quando algo pertence à sua alma, ele volta, não como lembrança, mas como direção. Essa pessoa não desaparece da sua psique, ela se torna uma bússola. Você percebe que sua intuição aponta para ela mesmo quando a lógica tenta te afastar. Você sente que existe um aprendizado, um destino, um movimento incompleto entre vocês. E o mais perturbador é a simplicidade dessa percepção. Você sabe, não porque quer, mas porque sente no corpo, no inconsciente, na parte de você que nunca mente. E é aí que a verdade se revela. O amor verdadeiro não é escolhido, é reconhecido. Ele se impõe pela profundidade, pela transformação e pela inevitabilidade. E quando essa inevitabilidade te encontra, ela não pede permissão. Ela te atravessa, dentro de si. O verdadeiro amor não chega. Ele desperta aquilo que estava adormecido em você. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que também precisa despertar.